Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 31 de outubro, e nós estamos no 31º domingo do tempo comum. O texto do evangelho de hoje é de Marcos 12, de 28 a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Este é o único Deus. E não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós chegamos ao 31º domingo do tempo comum. Nós estamos na reta final, caminhando para o término do ano litúrgico. Daqui a pouco começa o advento. Nós estamos também concluindo o mês missionário. Cristo é missão. E hoje, Jesus, no Santo Evangelho, como acabamos de escutar, une a tradição teológica do Deuteronômio com a tradição teológica do livro do Levítico. E aí nos apresenta a beleza do mandamento primeiro: amar a Deus e o próximo. Essa é a nova síntese que Jesus nos oferece. O homem judeu, todos os dias, ao nascer e ao pôr do sol, reza o Shema. Esta oração é composta de 3 blocos de textos litúrgicos. Deuteronômio 6, de 4 a 9, Deuteronômio 11, de 13 a 21, e também um texto do livro dos Números, no capítulo 15, versículos 37 a 41. Essa é a expressão mais forte do monoteísmo judaico. A palavra Shema é um imperativo, significa ouve. É um apelo à fidelidade, à aliança com o Senhor. A fé no Deus único é a expressão máxima do amor a Deus, exatamente por causa da sua fidelidade, por causa dos benefícios que Deus reserva para o seu povo eleito. O temor do Senhor é a expressão bela desse amor reverência, um amor fiel, um amor comprometido. O amor ao Senhor, contudo, diz respeito e implica todas as faculdades do ser humano: a razão, as emoções, o afeto, a vontade, a vitalidade de todo ser. É por isso que estas palavras, além de postas no coração, eram também amarradas no próprio corpo da pessoa, do judeu, especialmente amarradas na mão e também na fronte, entre os olhos. Eram também postas nos umbrais das casas. O Deuteronômio, contudo, revela algumas fragilidades próprias do seu tempo. O livro do Deuteronômio não conseguiu articular muito bem o amor a Deus com o amor ao próximo. Embora o livro do Deuteronômio tenha uma ética muito refinada, sintetizada, por exemplo, no cuidado com a viúva, o órfão, o estrangeiro migrante, quando o autor do Deuteronômio pensa no irmão, é sempre aquele que é do próprio clã, da própria tribo ou do próprio povo de Israel. Jesus, contudo, alarga o conceito, conduzindo o compromisso do amor até ao inimigo.
A parábola do bom samaritano, por exemplo, expressa bem como Jesus compreende o amor ao próximo. Jesus bebe de uma outra fonte, o livro do Levítico. Quando o autor sagrado no Levítico reflete sobre a vingança, sobre o ódio, introduz exatamente o amor ao próximo como a si mesmo, como critério fundamental. Ao chegar então em Jerusalém, Jesus enfrenta as controvérsias da parte do Sinédrio. Eles perguntam, por exemplo, sobre a autoridade, sobre a origem da autoridade de Jesus. Os fariseus e os herodianos o questionam sobre o pagamento do imposto a César. Os saduceus questionam Jesus sobre a ressurreição. No texto do Evangelho de hoje, um escriba apresenta-se feliz com a resposta anterior que Jesus deu aos saduceus sobre a ressurreição. E em tom muito ameno, em tom amigável, aquele homem, escriba, pergunta a Jesus sobre o primeiro mandamento. A pergunta é razoável, pois, além dos mandamentos do Decálogo, os mestres da lei propõem outros tantos mandamentos escritos e orais. Fala-se de 613 mandamentos, prescrições, normas várias. Jesus responde então unindo o testemunho do Deuteronômio sobre o amor a Deus com o testemunho do Levítico, capítulo 19, versículo 18, sobre o amor ao próximo. Sua resposta é mais uma coincidência entre o pensamento de Jesus e a compreensão daquele escriba. Estão muito próximos nessa temática. E há, de certo modo, uma sessão de elogios recíprocos. O escriba retoma o pensamento de Jesus e sintetiza a resposta de Jesus. Tanto Jesus quanto o escriba acrescentam algo. O escriba, por exemplo, acrescenta a ideia de que o amor ultrapassa todos os holocaustos e sacrifícios. A verdadeira novidade, contudo, provém de Jesus. Está exatamente nesta nova síntese que Jesus realiza. Jesus, na verdade, ao propor a síntese entre Deuteronômio e Levítico, apresenta uma grande novidade. A síntese de Jesus ultrapassa as duas escolas teológicas anteriores e se apresenta de modo magistral no final do versículo 31. Jesus diz: não existe outro mandamento, no singular, maior do que estes, no plural. Numa palavra, Jesus transforma os dois num só. É como se nós disséssemos o amor a Deus e ao próximo, como uma realidade única, é o maior de todos os mandamentos. Para Jesus, o amor a Deus é resposta ao amor que Deus tem para conosco. Mas o amor ao próximo é a expressão fundamental da fidelidade de Deus e também de sua misericórdia, pois Deus ama todos os seus filhos indistintamente. Ele constitui uma nova comunidade, e essa nova comunidade é marcada pelo critério da aliança, agora selada no sangue de Jesus entregue na cruz, de sua vida doada por amor de todos. A dimensão vertical da haste da cruz dialoga plenamente com a haste horizontal do amor a todos os filhos e filhas de Deus, nossos irmãos e nossas irmãs. É por isso que, como diz a segunda leitura da carta aos Hebreus, Cristo possui um sacerdócio que não muda, exatamente porque ele permanece por toda a eternidade como doador da vida pela vida do mundo. Os sacerdotes hebreus, por exemplo, entravam no templo diariamente com o sangue de bodes, com o sangue de cordeiros. Jesus é a expressão máxima de amor e de fidelidade do Pai para conosco. Jesus ofereceu um único sacrifício, oferecendo-se a si mesmo, de uma vez por todas, pela vida do mundo. Por isso, quem pertence a Cristo aprende a lógica do poder que é serviço, a oblação, a imolação da própria vida pela vida dos outros, simplesmente por amor. Ao final do trecho do Evangelho, Jesus reconhece que o escriba não está longe
do reino de Deus. Ele será como um pai de família que tira do seu tesouro coisas antigas e coisas novas. E assim encerra-se aquela sessão de perguntas e a partir de agora, no Evangelho de Marcos, o próprio Jesus tomará a iniciativa do ensino. Amor a Deus, amor ao próximo, como único e pleno mandamento, síntese verdadeira daquilo que é a essência do Evangelho. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.